E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a atuação de Deus no enfraquecimento do presidente Bolsonaro. Pois é, isto é uma realidade. O presidente Bolsonaro está se enfraquecendo em todas as áreas, com exceção de uma, o ambiente militar. Em todas as demais áreas, Deus está na soberania dele, fazendo o presidente se enfraquecer. O presidente está mal com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo continuam, na maioria, contra o presidente, com exceção dos dois que ele nomeou, mas os outros são maioria, são 9. Então estão todos eles unidos contra o presidente Bolsonaro. Esses 9 que dominam o STF estão impunes, intocados. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão intocados. O presidente está mal com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que vai comandar as eleições, é comandado pelo STF, o Supremo. E quem vai estar gerindo, administrando as eleições, vai ser o ministro Alexandre de Moraes, talvez o maior inimigo do presidente Bolsonaro. As urnas serão as mesmas urnas eletrônicas. Há 6 meses das eleições, não há nenhuma mudança e, em princípio, as eleições já estão sendo preparadas. As últimas definições de candidaturas já estão acontecendo agora, porque até 1º de abril todas as pessoas que vão se candidatar já terão que ter se desincompatibilizado e entrado para algum partido. Ainda há janelas de transferência abertas, essas janelas. Isso foi acordado pelos políticos que este mês de março seria um mês de liberdade para os políticos. Todo mundo poderia mudar de legenda. A partir de 1º de abril, ninguém muda mais e também não entra mais para nenhum partido. As coisas já vão estar definidas. Em princípio, o presidente Bolsonaro não está lucrando nessas transferências. O partido dele, que agora é o PL, aumentou realmente o seu contingente, cresceu em número de parlamentares, mas acontece que, com relação ao absoluto, o total ainda está muito longe. O partido do presidente, o PL, cresceu em termos relativos a ele mesmo e pode até ser isoladamente o maior partido. Mas acontece que os outros partidos estão se unindo e o partido do presidente está extremamente longe de qualquer maioria no Congresso. O presidente não tem maioria no Congresso para aprovar o que ele quiser, a não ser que negocie, que seja também do interesse de outros parlamentares e de outros partidos. Então o presidente está enfraquecido partidariamente também. A inflação está bastante alta e a guerra faz o preço do petróleo se manter bastante alto. A gasolina está num preço absurdo para a população brasileira e todo mundo sabe que é um desgaste para o presidente. Agora, o gás de cozinha também está caro, bastante caro, é desgaste para o presidente. Com inflação alta, os movimentos reivindicatórios, greves e muitas categorias estão insatisfeitas, querem aumento. Movimentos reivindicatórios estão explodindo e vão explodir pelo Brasil inteiro.
o presidente está concordando em dar aumento para algumas categorias e não para outras. Isso é um caos, porque se faz alguns amigos aqui, ele cria um monte de inimigos acolá. O fato de a inflação estar alta e muitas categorias quererem aumento, o que é justo, e o presidente estar dando aumento diferenciado. Algumas categorias estão tendo aumento grande, outras não estão tendo aumento nenhum, e isso cria heterogeneidade e desgasta imensamente a imagem do presidente. Existem muitos outros aspectos ainda contra o presidente. Vários processos abertos no Supremo Tribunal Federal. Agora, mais um escândalo. Processos abertos contra ele, que vão ter prosseguimento, desdobramento e vão se encaminhar para condenação do presidente. Até as eleições, isso vai continuar desgastando o presidente. Por outro lado, também escândalos estão surgindo e, pelo jeito, vão surgir, porque a atuação mais agressiva do presidente para ganhar votos, para agradar certos grupos, desagrada a outros. E então ele está sendo desgastado por causa desses escândalos. Por exemplo, o escândalo dos pastores do ouro. Arilton e Gilmar Santos, esses pastores que pediram propina em nome do presidente para liberar verbas do Ministério da Educação. Isso ainda está cheirando mal, até mesmo entre os evangélicos. A bancada evangélica está insegura, sem saber o que fazer. É um assunto que desgasta o presidente. O presidente está sendo desgastado junto aos evangélicos. Por exemplo, há grupos e denominações e pastores de tendência esquerdista que já estão se posicionando radicalmente contra o presidente. A oposição do Lula está tirando proveito disso, junto com a grande mídia, a Rede Globo, que gosta de exaltar esses pastores que falam mal do presidente. Bom, mas entre os pastores mais próximos do presidente, os grandes pentecostais e neopentecostais, também alguns já estão debandando contra o presidente. Por exemplo, o apóstolo Estevão Hernandes, que dirige a Marcha para Jesus em São Paulo, a Igreja Renascer, já mandou um recado para o Lula que ele está aberto a conversações. Claro que todo mundo entende que é ofertas, o quanto o Lula vai pagar para ele ter o apoio. Ele está disposto a apoiar o Lula contra o presidente Bolsonaro, porque está precisando de dinheiro, provavelmente vai haver negociação nesse sentido. Bom, Assembleia de Deus de Madureira, acende uma vela para Deus, outra para o diabo, né? Ou seja, através do deputado Cezinha de Madureira, jura apoiar o presidente Bolsonaro e, escondido lá, o presidente Manuel Ferreira almoça com o Lula e coisas desse tipo. E então o presidente está perdendo apoio entre evangélicos, e isso que era o grande trunfo dele. Não está ganhando apoio entre católicos. Os escândalos estão aí e outros desgastes também. Então é uma situação muito difícil para o presidente. Agora, o que eu acho que é o pior de tudo é o ministro Paulo Guedes, que é o chefão da economia. O ministro Paulo Guedes, que é o chefão da economia, é totalmente liberal e ele se opõe a tudo que é fechamento, tudo que é nacionalismo. O Brasil teve um regime militar que praticou o fechamento, o Brasil para os brasileiros. Foi muito criticado pelos liberais, mas foi a época em que o Brasil cresceu mais. Desenvolveu a indústria interna, o Brasil cresceu muito na época do regime militar que praticou o fechamento e defendeu o nacionalismo.
O Paulo Guedes é exatamente o contrário. O dinheiro, temos que dar liberdade para o dinheiro. E seja de onde for que o dinheiro venha, é bem aceito. Eu vou citar um exemplo. Questão da Amazônia. O presidente Bolsonaro, sabidamente, junto com os militares, querem a Amazônia para o Brasil. O ministro Paulo Guedes não pensa assim. Se vier investimento para a Amazônia, de onde vierem dinheiro que venha para a Amazônia, é bem-vindo, não importa de quem a Amazônia seja. É mais ou menos esse o pensamento. Se a China investe vários fundos, desses fundos aí administrados pelos grandes do mundo, os prepostos de Satanás que dominam a internet, os Illuminatis aí do mundo, se eles vierem trazer dinheiro para o Brasil, comprar empresa, tudo bem, a gente vende tudo, vende Eletrobras, vende Petrobras, a gente vende o que for, se dinheiro vier. O raciocínio dele é este, e o presidente está entre esses dois pensamentos. Por um lado, a Amazônia para o Brasil. Os militares, na maioria, defendem isso, nacionalismo. E o liberalismo defende o dinheiro. Não importa quem está aqui ou de quem é essa propriedade, importa que haja investimento, gere emprego, que o dinheiro renda. O liberalismo se opõe ao nacionalismo e o presidente está pendurado entre esses dois extremos, nem para cá, nem para lá. Isso é uma incoerência que desgasta o presidente. Isto desgasta o presidente. Bem, internacionalmente o presidente está mal. É sabidamente uma postura de isolacionismo. O Brasil está isolado dos outros países. É um candidato sério a ser uma próxima Ucrânia, porque o Brasil não está alinhado com a China, nem com a Rússia, e agora muito menos com os Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa têm o próximo prato, a Amazônia. E eles vêm firmes sobre a Amazônia. O Brasil vai sofrer com a vinda dos Estados Unidos e Europa contra a Amazônia. Isso já está no horizonte, já é sabido, por isso o presidente já está se prevenindo, mandando tropas para a Amazônia, mas o mundo vem contra nós. E a gente está vendo que se o mundo ocidental unido consegue destruir a economia da Rússia, quanto mais do Brasil. Então, já é sabido que o mundo ocidental está contra o Brasil, cada vez mais unido, e o próximo prato deles é a Amazônia. Desgaste para o presidente. Tudo isso mostra uma coisa só: o presidente não tem viabilidade eleitoral. As pesquisas estão aí, acreditem ou não, enfim, mostrando que o presidente está muito, muito longe de ganhar uma eleição. Ainda mais com essas urnas eletrônicas e com o TSE que está aí. Vai ser muito difícil e eu acredito que nem seria vontade de Deus. A vontade de Deus não é fazer o país se encaminhar para uma eleição do jeito que as coisas estão, porque vão de mal a pior. O povo evangélico está totalmente longe dos propósitos de Deus. Sim, o povo evangélico no Brasil está totalmente longe do que Deus quer. E é por isso que vem o que vem sobre o Brasil, para que o povo que se chama pelo nome do Senhor se arrependa. O que não está acontecendo. O povo evangélico está apoiando o presidente como um salvador. E Deus está dizendo que o caminho não é esse. Não é política. É joelho no chão, é arrependimento para um despertamento espiritual, o que não está acontecendo. Resumo de tudo isso: Deus está por trás e acima desse enfraquecimento do presidente Bolsonaro para empurrá-lo para o único caminho que vai ficar possível para ele: lançar a mão das armas. Caneta, artigo 142 e entregar poder para os militares. O único partido confiável que o presidente tem a favor dele são os militares. O resto
está tudo desestruturado e indo de mal a pior. Com a grande mídia contra o presidente, ele está sem holofotes, sem apoio e sendo desgastado e a situação piorando cada vez mais. Mas eu quero mostrar que é Deus quem está fazendo isto. Bom, ainda por fora nós temos as calamidades que Deus vai mandar sobre o Brasil. Estava vendo aí o agronegócio, ainda é a galinha de ouro, dos ovos de ouro aí do Brasil. Responde mais de 27% do PIB. O Brasil se mantém, se sustenta e se paga por causa do agronegócio. Mas basta Deus mandar uma pragazinha ou permitir que o diabo mande uma pragazinha para o agronegócio para a gente ver a coisa se estragar bastante. E o Brasil está pendurado no agronegócio. Basta Deus mandar uma calamidade para o agronegócio, o que é bem possível de acontecer, para tudo desmoronar. Vem mais chuvas por aí, vem mais calamidades da natureza por aí, porque Deus quer que o povo dele entenda, mas não está entendendo ainda. Então Deus vai continuar trabalhando. E o presidente vai ser esse instrumento para trazer esse confronto, essa situação de perigo, essa situação de morte, para que desperte o povo de Deus no Brasil. Deus urge, Deus tem urgência de ver o seu povo despertado. E o povo de Deus, acreditando em Bolsonaro, está mais do que acomodado, distraído e mundanizado. E não é assim que Deus quer. Então vem dor por aí. É Deus quem está fazendo o presidente se enfraquecer para ele poder lançar mão da única alternativa que vai sobrar para ele, que são os militares, e é o que vem sobre o Brasil também.